colocando o título. Boa noite. Seja bem-vinda a mais uma live. Simone, boa noite, seja bem-vinda. Gisele Teixeira, seja bem-vinda. Tema da live de hoje: como lidar com insegurança e comparação para crescer profissionalmente. Hoje nós vamos falar sobre crescimento profissional. A área profissional é uma área que você tem dedicado atenção na sua vida? Você tem reconhecido a importância dessa área na sua vida? Eu vou focar muito daqui para frente nessa área profissional, no crescimento profissional, porque eu considero que é uma área muito importante para nós mulheres. A nossa independência financeira, o nosso crescimento profissional contribui muito para a autoestima. E tem muitas mulheres, inclusive, que permanecem em relacionamentos abusivos porque elas têm uma dependência financeira do parceiro. Por isso que desenvolver autonomia, desenvolver independência financeira te ajuda também a ter mais liberdade sobre a sua própria vida. E eu considero essa uma área muito importante para o nosso crescimento pessoal, para a nossa autoestima, para a gente se sentir mais segura, para a gente sentir que o nosso talento, que as nossas habilidades estão sendo bem aproveitadas. Então, se você está aqui, se você reconhece a importância dessa área na sua vida, vai apertando esse coraçãozinho aqui do lado, vai curtindo essa live para o Instagram mostrar a live para mais pessoas. Também compartilha com uma amiga, convida uma amiga que você sente que ela está precisando dedicar atenção a essa área da vida dela. Convida ela para assistir essa live. Enquanto as pessoas vão chegando, vou tomar uma água aqui. Então, daqui para frente nós vamos falar muito sobre isso, vamos bater um papo sobre isso. Hoje tem live, quinta-feira tem live de novo, no mesmo horário. Então, se você quer crescer profissionalmente, se você quer dedicar mais a essa área da sua vida, investir mais, fica ligada nessas lives que os temas vão ser muito voltados para isso. Insegurança e comparação. Hoje eu vou falar sobre isso. Como lidar com insegurança e comparação. E eu quero te dar uma boa notícia sobre esse tema. Quando eu falo assim, olha, como lidar com insegurança e comparação para crescer profissionalmente? Quando você aprende a lidar com insegurança e comparação, você cresce além do profissional. Tudo que você investe na área profissional, você cresce além dela. Você tem benefícios além da área profissional. Você tem benefícios nos relacionamentos, você tem benefícios na sua relação familiar, no seu lazer, porque você vai aprendendo a viver com mais equilíbrio. Porque para crescer profissionalmente, você precisa ter energia, você precisa ter motivação. Então, outras áreas da sua vida também vão sofrer ajustes, para que você tenha energia para se dedicar a essa área. Então, os ganhos vão além do profissional, os ganhos vão além do seu trabalho. E à medida que você vai crescendo, você vai entendendo o porquê que eu estou falando isso, né? Que os ganhos vão além desta área. Marisa, boa noite, seja bem-vinda. Então, convida uma amiga, convida um amigo, traz uma pessoa para essa live. Se você lembrar de uma amiga que está precisando disso, está precisando dedicar, investir mais profissionalmente, convida ela para essa live. Por que é necessário entender, reconhecer a insegurança e a comparação como um obstáculo na sua vida, principalmente na sua vida profissional? Porque ela é uma barreira para o seu crescimento. Ela te impede de reconhecer o seu potencial, reconhecer as suas capacidades. Além de te impedir de reconhecer e desenvolver suas capacidades, te impede também de mostrar. Você fica sempre se podando demais, se controlando demais. E aí você não entra em contato com seus talentos, com suas habilidades. As pessoas também não vão ver, porque você não sabe. Então você não vai mostrar. Então a insegurança e a comparação, ela é uma barreira, ela é um obstáculo. Se você olha para a sua vida, se você já percebe, sou uma pessoa insegura, tenho autoestima baixa, me comparo demais com as pessoas, eu fico olhando, eu vejo uma pessoa que se comunica tão bem, eu vejo uma pessoa que é tão proativa, tão dinâmica e tal,
e eu não sou assim, você já está em desvantagem. Se você olha para as pessoas à sua volta e fica pensando que elas têm algo que você não tem, você está em desvantagem, isso está te travando porque você está se olhando de uma maneira diminuída. E qual é o objetivo? Se você quer crescer profissionalmente, você tem que desenvolver uma autoimagem. O que é autoimagem? É a maneira como você se vê. Uma autoimagem mais saudável, uma autoimagem mais segura. É isso que você precisa, ter uma autoimagem mais saudável e mais segura de si. E a insegurança e a comparação te impede de desenvolver essa autoimagem segura. Então, por isso que elas são, né, essa duplinha aqui, insegurança e comparação, elas são uma barreira, são um obstáculo para o seu crescimento profissional. E quando você aprende a lidar com essas duas aqui, né, com esses dois obstáculos, o ganho, os benefícios vão além do profissional. Você vai entender isso. Qual é o oposto de uma pessoa insegura? O oposto da insegurança é a autoconfiança. A pessoa autoconfiante, ela consegue se mostrar mais, ela consegue mostrar as capacidades dela, ela consegue mostrar para as pessoas quais talentos ela tem, ela se posiciona mais, ela coloca limites, ela vai até onde ela dá conta, ela não faz além do necessário. Porque quando a pessoa é insegura, ela tenta compensar a insegurança dela de alguma forma. Se ela se sente insegura como profissional, ela vai tentar ser aquela pessoa boazinha para as pessoas não notarem a insegurança dela. Então vai ser uma barreira. Então você tem que olhar para isso, olhar para aquilo que não tá legal e começar a pensar em mudar isso. Tem que ser mudado ou a sua vida vai ficar no mesmo lugar. É isso que você quer, principalmente na área profissional. É isso que você quer, que a sua vida fique sempre no mesmo lugar, que os anos vão passando e você olha para a sua vida profissional, olha para o seu trabalho e sente que nada mudou. Joana, boa noite, seja bem-vinda. Você olha para a sua carreira, para o seu trabalho e sente que você ficou anos no mesmo lugar, você sente que a sua vida profissional não caminhou, que você não teve um aumento de salário, você não teve uma promoção, você não se sentiu reconhecida, valorizada no seu trabalho, porque a insegurança te faz ficar no mesmo lugar. A insegurança não te deixa ir aceitar um emprego novo, tentar um emprego novo, tentar uma ideia nova que você tem, de repente você quer sair daquele emprego, abrir seu próprio negócio, a insegurança não deixa. A insegurança ela vai dizendo, olha, fica aí mesmo, você não vai conseguir um outro emprego, o outro emprego vai ser a mesma coisa. Não arrisca, a insegurança vai sempre dizer isso, não arrisca, fica aí nesse lugar que você tá. Tá ruim, mas se você sair, pode ser pior. A insegurança tem medo do incerto. A insegurança é alimentada, na verdade, pelo medo das incertezas, né? Então a insegurança vai falar, fica aí, não tá bom, você tá infeliz, mas continua aí. Pode ser pior se você sair. Então fica sempre aquele pensamento, pode ser pior se você mudar. Pode ser pior se você disser não. Pode ser pior se você se posicionar para o seu chefe. Pode ser pior se você parar de fazer hora extra sem remuneração, porque as pessoas vão achar que você está com má vontade. E aí a insegurança não te deixa se posicionar. Você vai abrindo mão de si mesmo. Eu já vi pessoas que fizeram hora extra no trabalho, muitas vezes sem remuneração. E no dia que precisou sair do trabalho para levar um filho para consultar, a pessoa não teve, não foi liberada, aquele horário foi descontado. Então, o que acontece? A pessoa insegura, ela aceita, ela abaixa a cabeça e aceita. E aí, ela aceita, mas não, por dentro ela está insatisfeita. Ela não quer falar, mas por dentro ela está insatisfeita. Então, tem um monte de coisas, um monte de abusos, inclusive, que pode acontecer nesse ambiente profissional por causa de profissionais inseguros, profissionais que não se posicionam, profissionais que vivem com medo de perder o emprego. Ah, não vou falar o que eu penso porque eu posso perder o meu emprego.
Ah, meu chefe me pediu para fazer um trabalho que eu não vou dar conta de fazer dentro do meu horário de trabalho, mas eu vou fazer porque se eu não fizer eu posso perder meu emprego. Então a pessoa fica sempre com esse medo, eu posso perder meu emprego, eu posso ser perseguida aqui no meu ambiente de trabalho, as pessoas podem achar que eu estou com má vontade, as pessoas podem achar que eu sou preguiçosa. Então a insegurança vai te fazendo aceitar um monte de situações insatisfatórias, um monte de situações onde você é explorada, onde você sente que é desvalorizada, mas a insegurança te manda ficar quieta e calada. Então, no ambiente profissional, ela pode ser muito favorável para quem está te liderando, né? Principalmente aqueles líderes que são mais carrascos, né? Para eles vai ser muito favorável o seu silêncio, a sua insegurança, a sua falta de confiança nas suas habilidades, porque enquanto você for assim, você vai ficar ali aceitando aquelas condições. Recentemente, ano passado, né? Eu tenho uma amiga que ela sempre manda vagas de emprego e tal, e ela me manda, eu compartilho com outras pessoas que eu sei que estão procurando. E aí, ano passado, ela me mandou uma vaga de emprego para psicólogo. Na hora que eu vi a vaga, eu falei, que abuso é essa vaga de emprego? Eu achei um abuso, um salário de R$ 1.500. A pessoa teria que trabalhar no próprio carro, porque faria atendimentos domiciliares, ela teria que usar o próprio carro e ainda teria que trabalhar em finais de semana, fazer trabalhos voluntários para a empresa. Falei, gente, um absurdo, R$ 1.500 para um profissional de nível superior, para um profissional que estuda 5 anos, um salário de R$ 1.500, a pessoa tem que usar o próprio carro para fazer atendimento domiciliar e ainda tem que estar disponível para trabalhar voluntariamente finais de semana, que a empresa, né, no caso era uma OSC, né, mais conhecida como ONG, e ainda trabalhar voluntariamente. Uma coisa é você ser voluntária e outra coisa é você ser funcionária. Você já entra numa empresa sabendo que você vai ser obrigada a trabalhar voluntariamente. Então são pequenos abusos que a pessoa insegura aceita. Eu passei por isso no início da minha carreira. Meu primeiro emprego foi um salário muito abaixo do mercado. Só que naquele momento eu precisava ter experiência profissional. Eu aceitei contrariada, não aceitei feliz, mas eu aceitei e fiz um plano. Vou me especializar, vou investir esse dinheiro e vou sair desse emprego assim que uma oportunidade surgir. Não vou ficar nele, porque eu considerava um abuso aquele salário. Então, a insegurança te faz aceitar, nossa, realmente eu sou insegura, vou falar do exemplo do meu primeiro emprego, né? Realmente eu sou recém-formada e tal, e aí eu tenho que aceitar esse salário, mas assim que eu for mais qualificada, tiver mais experiência, essa empresa vai me remunerar melhor. Se eu ficasse alimentando aquela ideia, né? Ah, eu vou ter mais experiência aqui e tal, essa empresa vai me valorizar, eu estaria lá até hoje. O que eu pensei? Vou me qualificar, vou investir esse dinheiro que eu estou ganhando aqui em cursos, em profissionalização, vou ver quais são os melhores cursos do mercado que vai melhorar meu currículo para eu sair daqui. Porque se eu já entrei num lugar onde eu não sou valorizada e eles usam a desculpa de que eu não sou valorizada porque eu sou recém-formada, não vou ser valorizada nunca. Não adianta pensar que a mentalidade ali vai ser mudada, porque já era uma mentalidade de exploração. Então, olha para o seu ambiente de trabalho, se você é uma pessoa insegura, e pensa, esse lugar é um lugar favorável para o meu crescimento profissional? Ou esse lugar vai continuar alimentando minhas inseguranças? Tem chefe, gente, que te faz acreditar que aquele é o emprego dos sonhos. Eu já trabalhei num lugar que eles tentavam falar isso, né? Quem não está satisfeito vai embora. Quero ver achar um emprego tão bom quanto esse. Tem chefes, tem donos de empresa que te fazem acreditar nisso. E se você fica preso nessa ideia, você vai achar que realmente aquele é o lugar dos sonhos e que é você que está errada, que a sua insatisfação está errada. E você não olha o quanto aquilo está te fazendo mal. Então, a insegurança, ela é um obstáculo para quem quer crescer profissionalmente.
Ela é um obstáculo porque ela vai te aconselhar a permanecer quieta, calada e no mesmo lugar. Deixa eu ver, tem uma pergunta aqui. Para quem trabalha por conta própria? Para quem trabalha por conta própria, a insegurança também é uma péssima conselheira. A insegurança também é um obstáculo. Porque a pessoa que trabalha por conta própria, uma empreendedora, uma microempreendedora, ela precisa desenvolver habilidades como comunicação, relacionamento interpessoal, dependendo do negócio dela, capacidade de vender, proatividade, dinamismo, né? Quem trabalha por conta própria tem que ser um profissional dinâmico. E a insegurança, ela é mais ou menos o oposto disso. A insegurança é mais aquela coisa assim de ficar mais passivo diante da vida. Você não explora muito os seus talentos, você não desenvolve muito os seus talentos. E quem trabalha por conta própria tem que se desenvolver. Tem, porque o tempo todo você é desafiado. Eu trabalho por conta própria. Tem mês que eu percebo, opa, esse mês aqui não vai ficar no verde não, pode ser que fique no vermelho, e você tem que se reinventar, você tem que ver formas de captar mais recursos. Então, o que acontece? Você tem que ter uma mente ativa, uma mente dinâmica, uma mente focada na solução. A mente insegura é uma mente focada no problema. Ela enxerga um problema, ela cruza os braços, fica desmotivada. Então, nessa área também, quem trabalha por conta própria precisa da autoconfiança, precisa ser mais segura, precisa desenvolver algumas habilidades que eu vou falar aqui ao longo dessa live. Primeiro ponto que você precisa entender aqui nessa live: a insegurança e a comparação é um obstáculo para o seu crescimento profissional. E quando você supera a insegurança e a comparação, os ganhos que você tem não ficam restritos à sua área profissional. Se você se torna uma pessoa mais segura, se você se torna aquela pessoa que reconhece o seu diferencial, os seus pontos fortes, isso é um ganho em todas as áreas da sua vida. Então, se você investir na sua área profissional, pode ter certeza que outras áreas também serão beneficiadas. A Sandra está falando que faz artesanato. Vamos falar do artesanato, por exemplo. Uma pessoa insegura pode fazer um artesanato maravilhoso, mas se ela é insegura, ela vai ficar na dúvida: será que ficou bonito mesmo? Será que tá legal? Será que as pessoas vão gostar? Aí o que acontece? Ela fica com dúvida, ela não consegue dar valor ao próprio produto que ela fez. Aí o que ela vai fazer? Na hora de vender, ela vende barato. Ela não calcula o preço do serviço dela adequadamente, ela reduz o lucro, ou talvez nem tenha lucro. Eu já vi pessoas que trabalham por conta própria, por exemplo, fazendo bolo, fazendo artesanato, que elas não calculavam lucro, elas só calculavam os gastos. Então, por exemplo, eu vi uma menina vendendo pudim, por exemplo. Ela vendia o pudim, ela calculava o preço dos produtos e o preço do gás e vendia aquele pudim por um preço assim muito baixo. Ela achava que estava vendendo, ela achava que estava tendo lucro, mas não estava. Por quê? É insegurança. Eu vou colocar preço, as pessoas vão achar caro e não vão comprar. Eu vou colocar o meu valor, as pessoas vão achar que é muito alto e não vão pagar. É um tipo de insegurança. Então, a insegurança também afeta a pessoa que trabalha por conta própria, na valorização do serviço dela. Quanto vale a sua hora de serviço? Quanto vale o seu tempo? Como você está calculando o seu tempo? Então, deixa eu pegar minha cola aqui, né? A insegurança, já falei aqui da insegurança. A comparação. Por que a comparação é uma barreira? Quando você começa a se comparar demais com as outras pessoas, você está prestando atenção nos talentos, nas habilidades, nos resultados das outras pessoas. Ao invés disso, você deveria... Deixa eu refazer aqui, né? Você está prestando atenção nos outros, nos talentos dos outros, nas habilidades dos outros, enquanto você deveria estar desenvolvendo ou descobrindo quais são os seus talentos, quais são as suas habilidades.
A comparação é o quê? Direcionar muita atenção para o outro. Essa atenção você tem que direcionar para você mesma. Se o outro é um bom comunicador, se a comunicação é um ponto forte da outra pessoa, para olhar qual é o seu ponto forte. Você tem algum ou mais de um ponto forte. Para olhar qual é o seu e explora o seu ponto forte. Quando você se prende muito a comparação, você está olhando, o outro é muito bom nisso, o outro está ganhando muito dinheiro com isso, o outro foi promovido, o outro conseguiu tal coisa que eu não consegui. Você está prestando atenção demais nas outras pessoas. Traz atenção para a sua vida, traz atenção para as suas capacidades, para os seus talentos, né? A comparação, enquanto você se compara demais, você perde muito tempo, você perde muita energia e o seu foco está no lugar errado, o seu foco está nos outros. Se você busca crescimento profissional, crescimento pessoal, o foco tem que ser você. Entenda isso, o foco é você. Você vai gastar muito tempo, muita energia, vai se entristecer comparando com os outros. Presta atenção nas redes sociais, gente. Tem períodos nas redes sociais que é frustrante. Janeiro, tá todo mundo indo pra praia. Dezembro, todo mundo fazendo festa, postando os presentes que estão ganhando. Para quem é solteiro, Dia dos Namorados. Já tive clientes que eu atendia que chegava o Dia dos Namorados, ela já falava: Marcília, esse dia é terrível para mim, eu me sinto um fracasso, eu me sinto péssima, eu me sinto mal porque tá todo mundo postando declarações pro namorado ou recebendo declarações e eu não tenho de ninguém. A pessoa se sente mal. Então, a comparação, além de tirar o foco em você, né? O foco tem que ser você. Ela ainda te deixa mal, te deixa se sentindo pior, te deixa sentindo como se você não tivesse capacidades necessárias, como se tivesse algo de errado com você. E o caminho é outro. O caminho não é ficar se diminuindo, procurando defeitos em si mesma, procurando o que está faltando em você. O caminho, a solução é descobrir o que você tem de melhor, é descobrir o seu diferencial. Então você tem que começar a trazer atenção para a sua vida, começar a olhar mais para você. Então, insegurança e comparação te impedem de desenvolver e mostrar o seu verdadeiro potencial, te impede de conhecer o seu verdadeiro potencial e é por isso que ela é um obstáculo para a sua vida. O que você precisa entender sobre esse obstáculo, né? Esses dois obstáculos, que eles não são tão fáceis de resolver. Por que não é tão fácil de mudar a insegurança e a comparação? Porque se transformam em um vício psicológico. A sua mente já está habituada, já está automatizada. A sua mente está meio que programada a pensar dessa forma, a pensar de maneira insegura, a se comparar. Então você vai ter que desprogramar isso, você vai ter que construir novos pensamentos a seu respeito, construir uma nova mentalidade. E isso não acontece do dia para a noite, isso vai envolver um esforço. Então entenda que esse obstáculo não é tão simples de ser mudado e que tem recaídas quando você entra nesse processo de mudança. Chega um momento ou outro que você começa a se comparar, mesmo entendendo que a comparação é prejudicial. Aí do nada vem a comparação, né? Você tá lá rolando o feed no Instagram e de repente você vê uma colega de profissão que parece que tá super bem, você pensa, nossa, essa pessoa cresceu tanto, eu não cresci nada. E aí começa a vir a comparação. Então tem que se policiar. O interessante quando você está desenvolvendo uma nova mentalidade, uma mentalidade mais segura, o interessante é sempre se comparar com você mesma. Comparar com o que você avançou, onde você tinha dificuldade, já conseguiu superar, onde você conseguiu se desenvolver. Então tem que mudar, tem que desprogramar a sua mente que está muito habituada a pensar de uma mesma maneira. É uma programação, tá tão automático que dá um pouco de trabalho sair desse modo automático. Como a gente sai do modo automático?
agindo com mais consciência, vivendo mais o presente. Isso é um desafio. É um desafio porque você está lá, a sua mente já está habituada a pensar de uma forma, a agir de uma forma, você já está toda programadinha, né? E aí o que acontece? Tá acontecendo, você está vivendo uma situação, você está passando por uma situação difícil, a sua mente já está habituada a pensar de uma determinada forma. Aí o que você tem que fazer? É muito rápido, os pensamentos são muito rápidos. São rápidos demais. Você viu uma coisa, aquilo já foi um gatilho, o pensamento já veio. E aí você vai ter que ficar vigiando os seus pensamentos. Olha que louco isso, o pensamento vem, você vai ter que vigiar. Opa, esse pensamento aqui me faz mal. Esse pensamento aqui eu tenho que mudar. Opa, tô me comparando com meu colega de profissão. Tô me comparando com meu colega no trabalho que foi promovido. Tô me sentindo mal por isso, tô sentindo que eu sou um fracasso. Aí começa a vir os pensamentos que são muito rápidos. Você tem que tomar consciência. Na hora que o pensamento vem, lembra, eu estou mudando isso, eu não quero mais continuar me comparando, eu não quero continuar alimentando pensamentos de insegurança. Então você vai ter que vigiar seus pensamentos. E para vigiar os seus pensamentos, você tem que estar presente, você tem que estar focada no momento presente. Então, cada coisa que você fizer, por exemplo, você cometeu um erro no trabalho, o pensamento já é rápido e automático, o pensamento vai vir. Nossa, tudo que você faz dá errado. Tá vendo aquele outro colega? Ele é muito bom nisso, você deveria desistir e deixar para ele fazer isso. Aí você vai trazer sua mente para o momento presente e pensar, opa, eu tenho habilidades que são minhas, eu tenho talentos que são meus. Então, o meu colega não é melhor do que eu, porque ele é muito bom nisso, porque eu também sou boa em outras coisas. Eu vou falar mais sobre isso aqui, né? Sobre desenvolver uma autoimagem mais positiva. Então, para mudar esse tipo de comportamento, esse tipo de pensamento de insegurança e de comparação, você vai precisar se policiar e você vai ter que trabalhar a construção de uma nova mentalidade. Então, a solução é desenvolver uma nova mentalidade. Como superar insegurança, como lidar então com a insegurança e a comparação, como desenvolver essa nova mentalidade. Você tem que aprender a acreditar mais em você mesma. Como você vai aprender a acreditar mais em si mesma? Você tem que começar a identificar os seus avanços, as suas conquistas, as suas habilidades. Comece a se olhar mais. Eu sou boa em quê? Qual talento eu tenho? O que eu faço bem feito? Qual é o meu diferencial? O que eu tenho assim que é legal? O que eu gosto em mim? Começa a olhar para isso. O que eu gosto em mim? O que eu tenho? Tem um cabelo que caiu aqui. O que eu gosto em mim? O que eu tenho de diferente? O que eu tenho de útil? O que me dá vantagem em algumas situações? Você tem que começar a prestar mais atenção nos seus pontos fortes, nas suas qualidades. Para observar as suas qualidades, aquilo que você gosta em si mesmo. Para você melhorar uma autoimagem muito insegura, uma autoimagem de muita dúvida sobre si mesma, você tem que construir pensamentos positivos. Não é aquela coisa da positividade, vou ficar pensando positivamente. Não é isso. Você tem que construir uma autoimagem positiva. Essa autoimagem positiva você constrói identificando seus pontos fortes, aquilo que você gosta em você e aquilo que, ainda que você não goste, você está disposta a desenvolver, a melhorar aquilo. Não é negar uma característica sua, não é achar que aquilo é um defeito, é se propor a melhorar aquele ponto que no momento você acha que não está tão legal. Já contei, quem acompanha minhas lives sabe disso, porque eu sempre dou esse exemplo, de que eu era uma pessoa muito tímida, tinha muita dificuldade de me expressar, muita dificuldade de comunicar. Quando eu comecei a fazer as primeiras lives aqui, eu ficava pelo menos 10 minutos antes da live fazendo um exercício de respiração para eu conseguir fazer a live um pouco mais calma, né?
eu fazia live nervosa, mas esse exercício me ajudava a não demonstrar tanto o quanto eu estava nervosa. Então foi um obstáculo que eu me propus a enfrentar, foi uma dificuldade que eu me propus a melhorar. Eu tinha uma dificuldade de fazer uma live, eu tinha uma dificuldade de falar em público, mas eu me propus a desenvolver isso. Então tem coisas que hoje você não gosta em si mesma, ou você acha que não está tão bom quanto você gostaria, mas é possível mudar isso, é possível aperfeiçoar, é possível lapidar isso em você. Então você tem pontos fortes, você tem características que são o seu diferencial. O que é o seu diferencial? O que você tem de único? O que você tem que é super bacana, que te ajuda em situações, você consegue sair dessas situações por causa dessa habilidade que você tem? O que você tem? Olha para isso, né? E aí começa a dar atenção para isso. Começa a reconhecer seus pontos fortes, começa a reconhecer aquilo que você é boa. Quando você se compara muito com os outros, você presta muita atenção no que o outro é bom. Você presta atenção naquilo que o outro faz bem e não enxerga o que você faz bem, o que você é boa, o que você é muito boa, qual é o seu diferencial. Então passa a olhar mais para aquilo que é o seu diferencial. Durante muito tempo, eu sempre tive uma personalidade introspectiva, eu era uma pessoa mais observadora, mais analítica, e eu achava que era mais interessante ser uma pessoa extrovertida. Então, durante muito tempo, eu ficava me comparando com pessoas extrovertidas e achava que ter uma personalidade introspectiva era algo ruim, era algo que seria prejudicial para mim no trabalho, não me permitiria ter sucesso profissional e tal. Eu fiquei muito presa nisso, né? Opa, eu tenho que ser extrovertida. Eu tenho que falar mais, eu tenho que ser mais assim. Só que, na verdade, não, o caminho não é esse. O caminho é descobrir o melhor da minha personalidade. Então, qual era o melhor de uma personalidade introspectiva? Personalidade introspectiva é uma pessoa observadora, é uma pessoa analítica, são ótimos conselheiros, são pessoas que têm pontos de vista diferentes porque eles observam mais, eles analisam mais. Então eu comecei a entender que a personalidade introspectiva me trazia muitas vantagens, principalmente no meu trabalho como psicóloga. Eu precisava ser uma boa ouvinte, eu precisava ter uma boa capacidade de análise, eu precisava ser observadora. Quando uma pessoa está diante de mim no consultório, eu tenho que observar a postura da pessoa, eu tenho que observar o ritmo da respiração, os gestos, o semblante. Tem um monte de detalhes e, além disso, eu tenho que escutar o que a pessoa está falando e escutar as entrelinhas do que a pessoa está dizendo. Então, minha ficha caiu. Falei, opa, para minha profissão eu não preciso ser uma pessoa extrovertida. Eu tenho recursos muito úteis na minha profissão. E o que eu vou fazer? Ao invés de ficar perdendo o meu tempo me comparando com quem é extrovertido, achando que a personalidade introspectiva é inferior à personalidade extrovertida, eu vou explorar o melhor da personalidade extrovertida. Eu vou entender qual é o meu diferencial. Então, o que você faz para superar esse sentimento de insegurança e comparação é olhar para o seu diferencial. O que você tem de bom, o que você tem que você precisa explorar mais. Ao invés de tentar ser uma versão dos outros ou ser uma cópia das outras pessoas, você vai olhar para você e descobrir o que você tem de bom. Talvez nesse momento você pense, eu não tenho nada de bom. Você tem, você não está prestando atenção, você não está observando isso, você não está colocando a sua atenção nisso, mas você tem. Está faltando parar para observar isso. E se você não está parando para observar isso, é porque você está colocando a sua atenção em coisas que não deveria. Então, uma forma de superar e aprender a lidar com a insegurança e a comparação é mudar o foco da sua atenção. O foco é você. Coloque a sua atenção em você. Coloque a sua atenção naquilo que você precisa melhorar em você. Coloque a sua atenção naquela
as qualidades que você tem, você quer potencializá-las, né? Falei que eu fui identificando características da personalidade introspectiva e eu fui gostando e fui potencializando elas. Opa, se a minha capacidade de análise é boa, vou explorar mais isso, vou observar mais. E aí o que foi acontecendo? Fui observando, fui prestando mais atenção, usando os recursos que eu tinha. Outro ponto, né? Falei que você precisa trazer atenção para você precisa reconhecer seus pontos fortes, você precisa aceitar seus pontos fortes. Entenda uma coisa, não é só reconhecer, você tem que aceitar. Tem pessoas que eu peço para elas falarem características dela, qualidades, aí elas falam, sou uma pessoa esforçada. A pessoa passa em concursos, passa em vestibulares competitivos, passam em disputas de vagas que tem vagas muito concorridas e a pessoa fala, eu sou esforçada. Gente, eu vou falar uma coisa para vocês, eu estou cansada de ouvir essa palavra esforçada. Às vezes eu estou atendendo e falo, olha, não coloca esforçada, eu não aceito a palavra esforçada. É interessante, é bom ser esforçada, sim. Só que às vezes falar que é esforçada é uma forma de não conseguir aceitar aquilo que você é bom. Então a pessoa é inteligente, ela tem um nível de inteligência muito bom, mas ela não consegue aceitar que ela é boa. Ela tem uma dúvida na própria capacidade dela, então é preciso acreditar mais na sua capacidade. Se você olha para os seus resultados, se você vê que a sua memória é ágil, que você pensa rápido, que você consegue encontrar soluções, você é inteligente. Aceita que você é inteligente ao invés de ficar dizendo que é esforçado. Então não tenta disfarçar suas qualidades. Ah, Marcília, mas pessoa que se elogia mais, como é que fala, gente? Como é que as pessoas falam? É convencida, tá se achando. Você não precisa sair gritando para todo mundo, eu sou inteligente, eu sou ótima, eu sou uma ótima comunicadora. Você não precisa sair gritando, ligar um megafone e ficar falando isso na maior altura para todo mundo ver. Você vai falar isso para você. Eu sou inteligente, eu sou uma boa comunicadora, eu sou uma pessoa muito observadora, eu sou uma pessoa compreensiva, eu sou uma ótima conselheira. Você vai falar para você, é com você esse processo. Isso é uma jornada sua, o seu crescimento é uma jornada sua. Então você precisa ter convicção dos seus talentos, das suas habilidades, dos seus pontos fortes. Não precisa sair gritando para todo mundo ouvir, mas tenha isso internalizado, tenha essa convicção. Eu sou boa nisso, eu tenho essa habilidade, eu sou talentosa nisso. Tenha isso com você, tenha essa certeza. Não precisa gritar, não precisa falar para todo mundo, mas fale para você. Deixa eu ver alguns comentários. Você arrasa, obrigada, Jussara. Verdade. Keila disse concordo. Amei o cabelo, maravilhosa, obrigada. No dia que você estava lá, eu não consegui cortar, cortei acho que no outro dia. Então, fala isso para você, aprenda a ter essa certeza. Então, mudar a mentalidade é isso, desenvolver essas convicções a seu respeito, desenvolver uma autoimagem mais saudável, lidar com inseguranças e comparação, o caminho para lidar com ela é mudar de mentalidade, desenvolver uma autoimagem mais saudável e desenvolver mais segurança, se tornar uma pessoa mais autoconfiante. Agora, o que acontece quando uma pessoa está tentando mudar isso, né? Uma pessoa reconhece que é insegura, reconhece que se compara muito com os outros. Qual é um obstáculo para o processo de mudança? Qual é o tipo de mentalidade que se contrapõe à mudança, que se coloca como barreira para a mudança? Você já reconheceu que é um problema, você já reconheceu que precisa ser mais segura, que precisa parar de se comparar, você já entendeu que isso é um problema. Só que,
quando você começa a mudança, você tem alguns sabotadores, você se sabota no seu processo de mudança. Então, tem várias formas de você se sabotar na mudança. Uma forma de sabotagem é achar que o problema é pequeno. Boa noite, Cláudia, seja bem-vinda. É achar que isso é um problema muito pequeno. Essas questões emocionais, essas questões de comportamento, de pensamento, a gente tem uma tendência a menosprezar isso, a diminuir o poder que elas têm sobre a nossa vida. A insegurança, gente, ela afeta todas as áreas da sua vida. Se ela afetasse só o trabalho, estava ok, mas afeta todas. Então, se você melhora a insegurança, se você se torna uma pessoa mais segura, isso também vai repercutir em todas as áreas da sua vida. Então, ela não é um probleminha, ela é um problemão. E o passo para mudar é reconhecer o tamanho do problema. Então, uma mente sabotadora, uma mente que tenta travar o seu crescimento, é uma mente que fica falando, não, esse problema é pequeno, isso nem... Você está dando importância demais, você está caçando chifre em cabeça de cavalo, né? Isso é coisa da sua cabeça. Então você começa a diminuir aquele problema, começa a pensar, não, esse problema é pequeno, esse problema é insignificante, mas não é. A insegurança e a comparação não são problemas insignificantes. Então você tem que olhar para esse problema e compreender o tamanho dele, entender o quanto ele afeta a sua vida. Entender que isso que você está dizendo para si mesma é uma resistência à mudança. E nós temos resistência à mudança. Tem muita gente que tem medo de mudar. Tem muita gente que tem medo de começar a mudança na vida dela e se transformar demais. Ah, eu tenho medo de mudar e as pessoas se afastarem de mim. Eu tenho medo de começar a me posicionar mais e as pessoas acharem que eu estou me achando, que eu estou muito arrogante, que eu estou muito metida. Então a sua mente vai criando objeções, vai criando barreiras para você não mudar e você tem que ficar atenta a isso. Você tem que observar as barreiras que você cria para si mesma, as condições que você cria para não mudar. Então você começa, não, isso é um problema muito pequeno, ou então, eu consigo resolver sozinha, vou começar a mentalizar que eu sou isso, que eu sou aquilo. Eu aprendi, eu fui lá na internet, pesquisei um mantra, eu vou ficar repetindo esse mantra o dia inteiro. Aí a pessoa acha que só repetir um mantra de que ela é segura, de que ela é inteligente, não sei mais o que, só repetir o mantra o dia todo vai deixar ela mais segura. Gente, não resolve. Tem problemas que a raiz é muito profunda. Insegurança, principalmente, a raiz pode estar lá na sua infância, em feridas que você viveu. Então você fica presa nessa ideia, eu vou ficar repetindo o mantra o dia inteiro, eu vou fazer uma meditação. Meditação é ótimo, mas quando se trata de algo que está muito enraizado, você vai ter que ter um tratamento mais duro para aquilo, né? Um tratamento mais direcionado. Às vezes você pega uma meditação na internet e tal, a meditação ela não é direcionada para aquele problema que você vive, para aquela dificuldade que você tem. Então ficar pensando, eu vou fazer uma meditação, eu vou comprar um livro sobre como ser uma pessoa mais segura, isso vai resolver. Não resolve. Vai ser tipo um band-aid que você coloca numa fratura exposta. Não adianta nada. Então tem coisas que vai ser só um metiolate, vai ser só uma coisa temporária que não vai sarar a sua ferida. Então, ficar pensando que o problema é muito pequeno, que você dá conta de resolver sozinha, que você está aumentando muito o problema, isso vai ser uma barreira para a sua transformação. Então, esse é um jeito errado de encarar esse problema. Outro jeito errado, achar que a insegurança só tem a ver com aparência. Se eu cortar meu cabelo, eu vou me sentir mais segura. Se eu for no shopping tomar um banho de loja, eu vou me sentir mais segura. Se eu contratar
uma consultora de imagem, mudar meu visual e tal, eu vou parecer uma profissional mais reconhecida, não sei mais o que. Você vai começando a pensar que essas mudanças externas vão melhorar sua condição interna e não melhora. A mudança significativa, a mudança duradoura é de dentro para fora. Você tem que começar de dentro para fora. Insegurança tem raízes profundas. A comparação também pode ter raízes mais profundas. Então você tem que começar tratando com profundidade também. Então, o jeito certo de cuidar da insegurança, buscando ajuda profissional. Se você percebe que ela é uma barreira muito grande na sua vida profissional não anda, que você sente que é uma pessoa talentosa, sente que é uma pessoa habilidosa, mas não consegue mostrar isso. Se você sente que se qualifica, estuda, se prepara e o reconhecimento não vem. Se você quer crescer profissionalmente, quer ganhar mais, se você sente esse desejo, você vai ter que investir. Então, a terapia vai te ajudar a se tornar uma pessoa mais segura, a desenvolver mais equilíbrio, aprender a lidar com as suas emoções de uma maneira mais saudável, a desenvolver uma autoimagem mais positiva. A forma de enfrentar a insegurança é desenvolver uma autoimagem positiva. A pessoa insegura, ela tem uma autoimagem distorcida. Autoimagem é a maneira como você se vê. A autoimagem de uma pessoa insegura é distorcida. Ela tem uma tendência a enxergar mais os pontos negativos, os defeitos, inclusive inventar defeitos, né? Tem coisa que nem é defeito e ela enxerga como defeito. Por quê? Ela tem uma autoimagem distorcida. Então, a terapia vai te ajudar a desenvolver uma autoimagem mais realista, uma autoimagem mais saudável de você. Cursos, treinamentos, investir na área profissional. Se você sente que tem uma habilidade que você precisa desenvolver, invista no desenvolvimento dessa habilidade. Às vezes a insegurança é por falta de habilidade. Tem inseguranças que é porque você tem uma autoimagem muito distorcida e tem inseguranças que é uma falta de habilidade. Você precisa desenvolver mais habilidade para você conseguir mostrar mais, se sentir mais segura para mostrar seu potencial. Então, é preciso buscar ajuda, investir, estudar, se qualificar, buscar treinamento, buscar mentorias. Gente, nos últimos 2 anos, né? Dá para contar o número de mentores, o número de parcerias profissionais que eu tive. Uns 3 meses antes da mentoria, 3 meses antes da pandemia, eu estava fazendo uma mentoria com um psicólogo. Antes desse psicólogo, eu já estava fazendo mentoria com uma outra psicóloga, participei de inúmeras imersões. Então, tudo tem o quê? Uma trajetória, tem um investimento, tem coisas que você precisa desenvolver em si mesma e você vai ter que buscar ajuda com quem está qualificado para desenvolver, para te ajudar a desenvolver. Para quem já percorreu esse caminho que você quer percorrer. Então, o jeito certo, começar a mudança por dentro, buscar ajuda profissional, terapia, mentores, consultorias, assessorias. Olha o que você precisa, quais cursos você precisa fazer. E esteja disposta a investir nisso, né? Se prepara para isso. A Jussara está perguntando se eu faço terapia online. Sim, eu faço atendimento presencial e faço online também. Todos deveriam fazer terapia. Tem pessoas que são bloqueadas, né? Tem preconceito. Sim, porque as pessoas associam a terapia à doença. E a terapia, você não busca terapia só para tratar doenças, né? Não é só para tratar ansiedade, depressão, estresse crônico. Não é só para tratar isso. Você pode buscar terapia para o seu desenvolvimento profissional. Você pode buscar terapia para uma orientação vocacional. Tem testes, tem vários recursos que os psicólogos têm que podem te ajudar a descobrir sua vocação profissional. Tem psicólogos que são especialistas nisso, em orientação vocacional.
Autoconhecimento, você pode buscar terapia para desenvolver autoconhecimento, para desenvolver mais domínio das suas emoções. De repente você não tem uma ansiedade, mas você tem um descontrole emocional, você chora muito, você perde o controle. Numa reunião de trabalho, você sabe o que precisa falar, você tem uma ideia, você tem uma solução e você não consegue se expressar. E aí, através da terapia, você pode melhorar sua comunicação, você pode direcionar, você pode buscar um profissional para fazer um tratamento, né? Fazer um trabalho direcionado para isso, para o seu crescimento profissional. Inclusive, tem pessoas que me procuram para isso, para melhorar a performance profissional. Então, é direcionar, direciona. Se você quer isso, se você quer crescimento profissional, começa a direcionar para isso, né? E é importante pensar a longo prazo. O que é pensar a longo prazo? Quando eu comecei lá no meu primeiro emprego, que eu contei para vocês que eu ganhava um salário muito baixo, era muito baixo mesmo, o que eu fiz? Eu fiquei tão chateada, eu saí tão chateada, né, daquela conversa onde me falaram que eu era recém-formada e que eles estavam me pagando aquele salário. Por isso eu saí tão chateada que eu falei, olha, falei para mim mesma, eu não quero mais passar por essa situação. Eu não quero passar por uma situação onde eu sinta que eu preciso do emprego. Eu quero chegar numa situação onde eu escolho onde trabalhar. Então eu sabia que naquele momento eu não conseguia viver aquela realidade de escolher onde trabalhar. Mas naquele momento eu decidi que investiria. Comecei a fazer um curso, comecei a fazer uma pós na PUC de Belo Horizonte, na PUC Minas. Comecei a fazer uma pós lá porque eu entendi que era um curso muito interessante no mercado de trabalho e foi um curso que foi me abrindo portas realmente. Naquele emprego que eu estava insatisfeita porque eu ganhava menos, mas eu estava me qualificando, chegou uma empresa de assessoria e nessa empresa de assessoria eles trabalhavam alguns conhecimentos que eu tinha na área, então eu interagia muito com eles e dali surgiram oportunidades de emprego. Então o que aconteceu? Eu me preparei, eu planejei e ali portas foram se abrindo. Só que você tem que entender que algumas coisas são a longo prazo, a médio prazo, não é do dia para a noite. Você está construindo o seu crescimento. Então tem que pensar, aprender a pensar a curto, médio e longo prazo. Jussara está falando, uma coisa que eu acho interessante é já na adolescência, onde surgem vários conflitos. Então, algumas feridas, elas acontecem na infância. Algumas feridas acontecem em torno de 1 ano a 4 anos, algumas feridas bem marcantes, rejeição, abandono, humilhação. Aí na adolescência começam a surgir alguns conflitos, na adolescência e na vida adulta começam a surgir alguns conflitos que são consequências, são sintomas dessas feridas. Algumas feridas emocionais, elas afetam, algumas não, né? As feridas emocionais, elas afetam 3 áreas principais na nossa vida: relacionamentos, trabalho e área financeira. Qual é a área que começa a ser afetada, né? Começa a aparecer os sintomas logo na adolescência? Os relacionamentos, né? E aí, quando a gente chega na vida adulta, começam a afetar a área profissional e a área financeira. Mas as 3 áreas mais afetadas pelas nossas feridas da infância, pelas feridas emocionais, são essas 3 áreas: relacionamentos, área profissional, não, são 4 áreas: relacionamento, área profissional, saúde e área financeira. E a insegurança pode ser consequência de algumas dessas feridas: ferida da humilhação, ferida do abandono, ferida da rejeição, ferida da traição. Então, tem feridas que têm como consequência a insegurança, a dúvida de si mesmo. Então, como começar a mudar agora mesmo? Se você está assistindo essa live, se você se considera uma pessoa insegura, se você tem esse hábito de se comparar com outras pessoas,
Como você pode começar a mudar hoje mesmo, começar a aplicar mudanças hoje mesmo? Primeiro, estar ciente de que você vai ter que começar a mudar a mentalidade e ter uma mentalidade aberta à mudança. O que é isso, gente? O que é uma mentalidade aberta à mudança? Tem pessoas que são muito rígidas, tem pessoas que são muito inflexíveis. Elas não conseguem mudar porque elas têm medo do que vem depois. Ah, mas se eu mudar minha insegurança, as pessoas vão achar que eu sou metida. Se eu começar a reconhecer minhas qualidades, se eu começar a me posicionar mais, as pessoas vão me achar metida. Então você tem que estar aberta a mudar e entender que realmente vai mudar a maneira como as pessoas te enxergam. Porque também vai mudar a maneira como você se enxerga. Quando você é uma pessoa insegura, você tem uma tendência a se enxergar de maneira vitimista, a se olhar como coitadinha. As coisas dão errado e você fica ali chorando, pensando, né? Tudo dá errado comigo, só comigo acontece isso. Tá todo mundo crescendo, todo mundo tendo oportunidades e minha vida tá no mesmo lugar. Você entra num tipo de pensamento vitimista. Você começa a ter dó, a ter pena de si mesma. A mudança de mentalidade vai causar um impacto nisso, né? Você vai olhar para si mesma e quando as coisas começarem a acontecer de uma forma que você não gosta, você vai entender a sua responsabilidade nessas questões. É tipo a situação que me aconteceu. Eu estava ganhando um salário abaixo, mas eu entendi a minha responsabilidade. A minha responsabilidade era mudar aquele cenário para eu não passar por uma situação como aquela de novo. Então, é desenvolver a autorresponsabilidade. Se você quer começar a mudar hoje, comece pela autorresponsabilidade. Eu sou a pessoa que vai fazer a mudança acontecer na minha vida. Comece por esse pensamento. Comece a mudar essa mentalidade. Daquela pessoa que é vítima dos outros, que é vítima do chefe ruim, que é vítima do mercado de trabalho, que é vítima da crise financeira, para a pessoa que faz a mudança. Ah, eu estou vivendo em pleno... Eu tenho meu próprio negócio, eu estou numa crise financeira, o país está numa crise financeira. Não tem como ganhar dinheiro agora. É uma mentalidade focada no problema. Qual é o objetivo, né? Se você quer ser mais segura, mentalidade focada na solução. Então, tá em crise, não consigo ter dinheiro agora. Mas se eu fizer um planejamento, se eu melhorar a divulgação do meu negócio, se eu criar novos produtos, será que daqui 6 meses eu tenho uma possibilidade maior de ter retorno? Então, você começa a planejar mais. Você sai daquele lugar de vítima das circunstâncias, você sai daquele lugar de pessoa que é afetada pelos outros, pelo cenário político, pelo cenário econômico e se transforma naquela pessoa que busca solução, que planeja a solução. A solução pode não ser para agora, mas a solução pode ser para daqui 2 meses, daqui 3 meses, que é o pensamento voltado para o planejamento a curto, médio e longo prazo. Sou muito segura e vivo a me comparar. Deixa eu ver quem comentou. Daniele Amorelli. Sou muito insegura e vivo a me comparar. Então, Daniele, como eu falei aqui nessa live, isso é um obstáculo, isso é uma barreira. A insegurança, a comparação são muito prejudiciais para o seu crescimento, te atrapalham descobrir os seus talentos, as suas habilidades. Quando você se compara muito, você gasta muito tempo focando a sua atenção no outro e o objetivo é trazer a atenção para você. Então, como mudar isso, gente? Como mudar hoje? Autorresponsabilidade, entender que eu sou a pessoa responsável por essa mudança. Ah, eu me sinto insegura, eu me comparo demais, eu vou ficar esperando as pessoas à minha volta resolverem isso para mim? Eu vou esperar meu chefe me elogiar mais, falar que eu sou competente, que eu sou uma boa profissional para me sentir mais segura? Talvez isso nunca aconteça. Então você não espera os outros fazerem algo para você mudar. Você vai fazer a mudança.
Porque eu vejo muitas pessoas inseguras que se tornam dependentes de elogios dos outros. Querem elogios do marido, elogios do chefe, elogios dos familiares. Elas ficam se contentando com migalhas de elogios, né? Ficam quase mendigando elogios. Tem gente que fala assim, nossa, isso aqui que eu fiz ficou bom. Ela tá querendo uma estrelinha, igual criança lá na escola, que quer uma estrelinha para ela se sentir bem, ela sentir que aquele trabalho que ela fez ficou legal. Só que essa estrelinha, esse elogio, não é suficiente para você ser uma pessoa segura. Ele vai ser temporário, ele vai te dar um pouquinho de uma sensação gostosa ali, mas vai ser temporária, não resolve. Então, autorresponsabilidade, entender que é você que vai ter que fazer a mudança, é você que vai ter que encarar as consequências da insegurança, é você que vai ter que reconhecer seus pontos fortes, identificar suas qualidades, é você que vai ter que colocar atenção na sua vida, tirar a atenção, tirar o foco dos outros, que é o que acontece quando você se compara, e trazer o foco para você, para a sua vida. Mudar é difícil por quê? Mudar é difícil por quê? Por que é difícil mudar? Por que você acha que é difícil mudar, Sandra? Por que você acha que é difícil mudar? Quando você tem um problema, você está acostumado com aquele problema. Você sabe as dores que aquele problema te causa. Você sabe o quanto dói, você sabe o tamanho daquele problema. Você está acostumado. Aquele problema já está na sua zona de conforto. Quando você decide mudar, você não sabe o que vem pela frente. Você não sabe se a mudança pode ser positiva, se a mudança pode ser negativa. Socialmente, aí na sociedade, né, acontece muito isso, das pessoas não incentivarem a gente a mudar. Existem alguns ditados populares que é uma forma de te fazer ficar quieta no lugar que você está. Uma delas, por exemplo, em time que está ganhando não se mexe. Vou dar um exemplo do casamento. Homem é tudo igual, só muda o endereço. Quando as mulheres são ensinadas que homem é tudo igual, só muda o endereço, na verdade o que estão ensinando para ela é aguentar calada, é suportar o problema. Então nós aprendemos a suportar ao invés de enfrentar. A sociedade nos estimula a suportar muito mais do que nos estimula a enfrentar. Então mudar é difícil porque você desenvolve um medo do novo, a mudança te tira da zona de conforto, é arriscado porque você não sabe se a mudança vai ser positiva ou se vai ser negativa, e geralmente você já cria a ideia de que os resultados vão ser negativos, então você vai criando barreiras para ficar no mesmo lugar. Mudar é difícil porque quando você sabe o seu sofrimento, você sabe a sua dor, você já acostumou a suportar. O que vem agora, quando vem um novo, você não sabe o quanto aquilo vai te desafiar, o quanto aquilo vai exigir de você, o quanto você vai ter que se reinventar. A Jussara falou, mudar nos faz sair da zona de conforto. Quem não gosta da zona de conforto? A zona de conforto chega um momento na nossa vida que ela se transforma em zona de desconforto. Chega um momento que existe uma força interna que pede a mudança. Existe dentro de você uma força interna que te pede para mudar. Nós temos fases de desenvolvimento psicológico da mesma forma que a gente tem fases de desenvolvimento físico, né? Você tem lá infância, adolescência, idade adulta, velhice. Psicologicamente, você tem fases de desenvolvimento. Você precisa amadurecer também psicologicamente, você precisa crescer também psicologicamente, você precisa acessar seu potencial. Então, quando você não acessa, começa a surgir uma cobrança interna.
Você começa a sentir uma sensação de vazio, uma sensação de falta de motivação, aquela sensação de apatia, como se não tivesse nada de bom na sua vida. Você vai perdendo interesse pela sua vida. Porque, na verdade, você não está explorando, você não está se desenvolvendo, você está só se adaptando, você está na zona de conforto. Só que na zona de conforto não existe crescimento, não existe amadurecimento, não existe transformação. E o seu eu quer que você se transforme, o seu eu quer que você se transforme na sua melhor versão, no melhor que você pode ser. Se isso não acontece, começam a vir os adoecimentos psicológicos, essa sensação de falta de sentido na vida. Minha ex-namorada terminou comigo, o que eu faço? Arranja... A resposta da Sandra foi ótima, arranja outra. Tem situações que a gente tem que aceitar, né? Não dá para lutar contra a vontade do outro. Se ela quis terminar, aceita isso, aceita a decisão dela. E segue sua vida. Se acomoda, a Adriana falou. Não temos certeza como vai ser. Exatamente, a gente não tem certeza do que vem pela frente, né? Então tem que ter essa coragem. Encarar o novo exige coragem. Só que tem alguns ganhos também quando você encara o novo, porque você desenvolve outras habilidades. O que acontece? Na zona de conforto não tem crescimento. Na zona de conforto você vai ser sempre a mesma pessoa. Se você escolhe estar na zona de conforto, você não entra em contato com a sua força interna, você não entra em contato com a sua capacidade de superação, você não entra em contato com a sua capacidade de se reinventar, a sua capacidade de criar soluções, de raciocinar, de pensar rápido, de sair de situações ruins. Porque na zona de conforto tá tudo bem, né? Você já sabe a dor, você já sabe o problema, tá tudo ali, ó, dentro do seu controle. Esse é um ponto que impede muita gente de mudar, a necessidade de controle. Enquanto você está na zona de conforto, tudo está sob o seu controle. Quando você sai da zona de conforto, essa zona de conforto, sair da zona de conforto te desafia, te tira o controle. Você tem que se reinventar, você tem que se adaptar, você tem que mudar algumas coisas em você, você tem que amadurecer alguns pontos. Então, gera crescimento. Pode parecer ruim, pode parecer assustador, pode causar essa sensação angustiante de não ter o controle da situação. Sim, vai causar isso, mas você vai sair mais forte, você vai entrar em contato com a sua força, com a sua capacidade de superação, vai gerar mudanças em você e pode ter certeza que por mais que seja doloroso, se você estiver aberto à mudança, isso vai gerar um crescimento. Você vai entender o tamanho da força que você tem. Tem situações dolorosas que a gente se protege muito delas, né? Mas elas são necessárias para o seu crescimento, para o seu amadurecimento. Então, são fundamentais. Então, é isso. Mas não gosto da zona de conforto. Chega um momento que a zona de conforto se transforma em zona de desconforto. É isso que acontece. Gente, eu vou encerrar por hoje. Muito bom estar com vocês. Gratidão, Sandra. Gratidão, Sandra. Marcília, minha xará. Jussara. Deixa eu ver aqui, todo mundo que está participando. Adriana Gonçalves. Gratidão, Ronaldo Ferdinando, Daniela Morelli, gratidão cada um que está participando aqui. Eu vou encerrar por hoje, mas quinta-feira, Cláudia, Simone, quinta-feira tem live de novo. Agora toda semana, gente, vai ter live toda terça e quinta às 21h15. Então, quem veio pela primeira vez, volte mais vezes. Quem já participa com mais frequência, né? Thaís, já tem algumas lives que a Thaís está assistindo.
A Keila sempre assiste as lives. A Cláudia Rezende também já assiste, já acompanha algumas lives. Então, quem veio pela primeira vez, volte mais vezes. Quem já está aqui, né? Já conhece meu trabalho, continue assistindo. A partir de agora eu vou focar muito nessa área profissional, em barreiras para o crescimento profissional. Vou falar muito sobre barreiras, sobre soluções também para crescer profissionalmente. Então, voltem mais vezes. E a Sandra falou que ela trabalha por conta própria, né? Profissionalmente, vale também para quem é microempreendedora, para quem está empreendendo, artesã, para todas as pessoas que querem ampliar o negócio ou querem crescer na profissão delas, tá? Iolandrina, Ribeiro. Gente, tem bastante gente aqui nessa live hoje, muito bacana. Então, voltem mais vezes, tá? Espero vocês quinta-feira, às 21h15, tá bom? Um abraço, bom descanso. Até quinta-feira, gente.